E aí, galera, tudo bom? Nós vamos voltar ao nosso curso de Geometria Plana e Construções Geométricas. Esse vídeo começa o capítulo 6, o axioma das paralelas. Ele é o mais famoso de todos os axiomas de Euclides. Dos 5 axiomas que Euclides fez, ele é o mais famoso. A partir dele, tendo a não aceitação dele como axioma, você constrói outras geometrias, como a gente vai ver em vídeos ao longo dessa aula. Mas vejamos o que é que nos diz o axioma das paralelas, tá bom? Então, a existência de retas paralelas é uma consequência dos postulados já apresentados anteriormente. Além disso, na aula anterior a gente já viu um método de desenhar retas paralelas. Enunciemos agora o axioma 5, né? O quinto axioma de Euclides. O quinto axioma diz que por um ponto fora de uma reta, pode-se traçar uma única reta paralela à reta M, tá bom? Então, se eu te der uma reta M e um ponto que está fora dessa reta, ou seja, um ponto P que não pertence à reta M, existe uma única reta paralela, pode-se traçar, ou seja, existe uma única reta paralela à reta M. Essencialmente, duas retas paralelas a uma terceira e com um ponto em comum são coincidentes, tá bom? Ademais, esse axioma apresentado acima, ele prescreve a unicidade, dado que a existência de reta paralela a M, passando por um ponto dado, já foi estabelecida anteriormente. O que esse axioma nos diz é que a existência da reta paralela, ela é única, entende? A gente já sabe construir retas paralelas a uma reta dada. O que esse quinto axioma está nos dizendo é que se ela existe, ela é única, tá bom? Então, como proposição imediata desse quinto axioma, a gente tem o seguinte: se eu tenho uma reta, se a reta M é paralela a duas retas, N1 e N2, tá bom? Então, N1 e N2 são paralelas ou coincidentes, tá bom? Então, eu tenho uma reta M, eu tiro uma reta M e dou duas retas paralelas, a N1 e N2. Então, N1 e N2 são paralelos ou coincidentes. Então, vamos fazer a prova é bem simples, tá bom? Então, vamos supor que essas retas N1 e N2 aqui, ó, N1 e N2 não sejam coincidentes, tá bom? Não sejam coincidentes. E sejam paralelas à reta M, tá bom? Então, eu tenho três retas, tá bom? M, N1 e N2, M, N1 e N2 ainda são paralelos, tá bom? Ou seja, eles não são coincidentes e sejam paralelos. Vamos supor, por contradição, que essas N1 e N2 não fossem paralelas entre si, tá bom? Elas seriam paralelas com a reta M, mas elas não seriam paralelas entre si. Ou seja, eu estou fazendo essa prova aqui por contradição. Então, elas teriam um ponto de interseção P em comum. Ou seja, isso nos daria duas retas distintas, a reta M, passando por P. Mas veja o que é que nos diz o quinto axioma. Se eu te der um ponto P, um ponto fora de uma reta M, pode-se traçar uma única reta paralela à reta M. Isso contradiz, né, o quinto axioma, o que a gente fez agora. Porque eu te dei duas retas que não coincidem, que tem um ponto de interseção P fora da reta M, e essas duas retas não são paralelas entre si, mas são paralelas a M. Então, isso contradiz o quinto axioma. Então, o que é que nos resta? Nos resta que N1 e N2 são o que? Paralelas. Então, se dado uma reta M, e dado duas retas N1 e N2 que são paralelas a M, a reta dada, essas retas são paralelas ou coincidentes. Como corolário dessa proposição, também de forma imediata, a gente tem o seguinte:
Se uma reta corta uma de suas retas paralelas, então corta também a outra. Essa famosa demonstração que não dá para fazer por desenho. Visualmente você faz, né? Se eu te der duas retas paralelas e te der uma reta transversal, né? Que é essa reta que corta aqui uma dessas retas paralelas, então essa reta também corta a outra, né? Mas não é o desenho. Vejamos uma prova axiomática, né? Uma prova lógica desse corolário. Então, sejam N1 e N2 retas paralelas. Se uma reta M cortasse N1 e não cortasse N2, ou seja, estou supondo por contradição que a reta M só corta N1 e não corta N2, então M e N2 seriam paralelas, né? Dado que M não corta N2, se M não corta N2 é porque M é paralela a N2. Dessa forma, N2 seria paralela a M, porque o paralelismo ele é simétrico, e a N1, né? Então N2 seria paralela a M e N2 seria paralela a N1. Desde que M e N não são paralelas entre si e nem coincidentes, temos uma contradição com a proposição anterior. Por quê? Porque a proposição anterior nos diz o seguinte: se eu tenho uma reta que é paralela a duas, essas duas são paralelas ou coincidentes. E isso aqui nos diz que, pelo argumento, né, de contradição, a gente chega que essas retas não são paralelas entre si e nem coincidentes, tá bom? Então a gente tem uma contradição com a proposição anterior. Daí, o que é que eu vou tirar? Que M, que a reta M, corta N2, tá bom? Agora, ser reta paralela, né, provar que retas são paralelas, visualmente é uma coisa bem complicada, tá bom? Porque, por exemplo, a reta M e a reta N são visualmente paralelas, não são aqui, ó, visualmente paralelas. Mas desde que essas retas são infinitas em seu comprimento, ou seja, vai para o infinito para o lado direito, vai para o infinito para o lado esquerdo, ambas aqui, ó, ambas essas retas aqui. Como podemos provar que duas retas não se intersectam? Porque tudo bem, aqui está visualmente que são paralelas, mas elas podem não ser tão paralelas, né? Podem se encontrar num ponto bem muito distante, né? Dependendo do desenho que a gente faça. Então, com isso, a gente tem uma maneira bem simples de responder a esse questionamento, tá bom? É através da comparação desse ângulo 1 com esse ângulo 2, tá bom? Ou seja, eu te dou duas retas aqui, MN, e te dou uma reta transversal, tá bom? A MN, tá bom? Inicialmente ainda a gente não sabe que são paralelas, tá bom? Mas eu te dou uma transversal, tanto a reta M como a reta N. Dado essa transversal aqui, eu tenho dois ângulos aqui, né? 1 e 2, tá bom? Como é que a gente pode responder a esse questionamento? A gente pode responder a esse questionamento da seguinte forma. Sejam M, N, o ângulo 1 e o ângulo 2, como na figura abaixo, né? Ó, como aquela figura lá, tá bom? Ou seja, se o ângulo 1, se esse ângulo 1 for congruente ao ângulo 2, congruente, então essas retas M e N são quem? Paralelas, tá bom? Então a gente vai fazer a prova dessa proposição, ok? Vejamos a prova dela. Bom, então vejamos a prova, né? Dessa proposição aí. Tá bom? Então, vamos lembrar o que é que a gente já tem, né? Eu tenho duas retas aqui. Eu tenho a reta M e a reta N. Eu tenho uma transversal aqui, tá bom? Ok? De tal forma que esse cara aqui, o ângulo 1 e o ângulo 2 são congruentes. Esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B, tá bom? Agora, a gente vai fazer essa prova aqui por contradição, tá bom? Então, ou seja, o que é que eu quero provar aqui? Eu quero provar que a reta M é paralela à reta N. Mas vamos supor, por absurdo, então suponha, por absurdo, que
tá bom? É M interceptasse N em algum ponto P. Em algum ponto P. Tá bom? Então, de que forma? Estou fazendo isso aqui, né? Vamos supor, por absurdo, que a reta M intercepte a reta N no ponto P. Tá bom? Aqui ainda tem um ponto A e aqui eu ainda tenho o ponto B, tá bom? E aqui ainda tem os ângulos, né? Ó, o ângulo 1, o ângulo 1 e o ângulo 2, tá bom? Então, se ela se interceptasse, eu teria esse triângulo aqui, né? Eu teria o triângulo A, B e P, tá bom? Então, vejamos aqui. Então, nesse triângulo aqui, o ângulo 1, ele é um ângulo externo, enquanto que o ângulo 2, ele é um ângulo interno. Não somente interno, ele é um ângulo interno não adjacente ao ângulo 1, né? Ao ângulo 1. Entendido? Ou vice-versa, né? Dessa forma, pelo teorema do ângulo externo, a gente teria que o ângulo 1 seria não congruente ao ângulo 2, né? Ou seja, pelo teorema do ângulo externo, que a gente já viu na aula anterior, pelo teorema do ângulo externo, o ângulo 1 seria diferente, né, ou não congruente ao ângulo 2, o que contradiz nossa hipótese, né? E essa contradição veio de eu supor que a reta M interceptasse a reta N em algum ponto. Portanto, M é paralelo à reta N, tá bom? Então, a gente finaliza a nossa prova aqui, tá bom? Então, a gente teria isso. Caso fosse o contrário, ou seja, é claro que eu peguei essas retas, tanto a reta M aqui, ó, a reta M e a reta N, né, se encontrando para o lado direito, mas se ela se encontrasse aqui para esse outro lado aqui, né, ó, se eu tivesse assim, ainda assim eu teria a mesma contradição, tá bom? Aí aqui a gente argumentaria o contrário, né? O ângulo 2 seria o ângulo externo. O ângulo 2 seria o ângulo externo. E aqui o ângulo 1 seria o ângulo interno, porque esses dois ângulos aqui, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, são ângulos que são opostos pelo vértice, então eles são congruentes, né? E aí o argumento é análogo, tá bom? O argumento apresentado acima também coincide com aqui. Tá bom? Essa aqui é a reta M, essa aqui é a reta N, tá bom? Então, após a prova dessa proposição, a gente já sabe o seguinte: se eu te der três retas, né, M e N, e uma transversal aqui, a essas duas, de tal forma que esse ângulo 1 ele seja congruente ao ângulo 2, então essas retas são paralelas, tá bom? Além disso, quando duas retas são cortadas por uma transversal, formam-se 8 ângulos, como indicado na figura abaixo, né? Então, duas retas, tem uma transversal, né? Nelas duas aqui. Então, a gente sabe que forma 8 ângulos. São eles: o ângulo 1, o ângulo 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, tá bom? 4 deles são correspondentes aos outros, a saber, o ângulo 1 é correspondente ao 2, o 3 é correspondente ao 4, o 5 é correspondente ao 6, o 7 é correspondente ao 8, tá bom? Além disso, o ângulo 1
ele é congruente ao ângulo 7, né? O ângulo 1, ele é congruente ao ângulo 7, por ser oposto pelo vértice, tá bom? O ângulo 2, ele é congruente ao ângulo 8. O ângulo 3, ele é congruente ao ângulo 5. O ângulo 4, ele é congruente ao ângulo 6, tá bom? Isso aqui é um 8, tá bom, pessoal? Não é um 7, né? 7 é correspondente ao 8, tá bom? Como consequência disso, se eu tenho que o ângulo 1 ele é congruente ao ângulo 2, ou seja, se eu tenho que o ângulo 1 ele é congruente ao ângulo 2, tá bom? Então todos os pares de ângulos correspondentes são congruentes. Por quê? O ângulo 1 ele ser correspondente ao ângulo 2, isso aqui me diz o seguinte, que o 1 ele é congruente ao 8, né? Porque é oposto pelo vértice. Dessa forma, o ângulo 8 também ele é congruente ao ângulo 7. Ou seja, se o ângulo 1 for congruente ao ângulo 2, então todos os ângulos correspondentes são congruentes. Note que, pela proposição anterior, se o ângulo 1 for congruente ao ângulo 2, então essas retas aqui, ó, essa reta e essa reta aqui, elas são retas paralelas. Entendido? Além disso, sob essa hipótese do ângulo 1 ser congruente ao ângulo 2, eu vou ter que o ângulo 3 com o ângulo 2 é igual a 180 graus, né? Desde que o ângulo 1 ele é congruente ao ângulo 2, então aqui pode ser o ângulo 2. E o ângulo 3 com o ângulo 2 aqui forma um ângulo raso, né? Um ângulo de 180 graus, tá bom? Inversamente, ou seja, se a soma desse ângulo 3 com o ângulo 2 for igual a 180 graus, então o ângulo 1 ele é congruente ao ângulo 2, facilmente. Estas observações que a gente fez aqui vai permitir a gente reescrever a mesma proposição de duas maneiras distintas. A primeira é, se ao cortarmos duas retas com a transversal, obtivermos que o ângulo 3 mais o ângulo 2 é igual a 180 graus, essas retas são paralelas, tá bom? Mesmo porque a gente já viu que obter 3 mais 2 igual a 180 graus significa que o ângulo 1 ele é congruente ao ângulo 2, tá bom? E pela proposição anterior, se o ângulo 1 for congruente ao ângulo 2, as retas são paralelas. De uma outra forma, a gente pode reescrever essa proposição dessa seguinte forma aqui. Tá bom? Ou seja, se ao cortarmos duas retas com a transversal, o ângulo correspondente, os ângulos correspondentes são iguais, então essas retas são paralelas. Tá bom? A gente pode reescrever essa proposição dessa forma aqui. Além disso, o quinto axioma permite-nos escrever, né, mostrar que a inversa dessa proposição também é verdadeira. A saber, se duas retas paralelas são cortadas por uma transversal, então os ângulos correspondentes são iguais. Vejamos a prova dessa proposição. Bom, então vejamos. O que é que a gente já tem, né? Como hipótese, eu vou ter, então sejam MN', tá bom? Duas retas paralelas, tá bom? Duas retas paralelas e seja N, uma reta que corta MM' nos pontos A e B, ou seja, a reta transversal, né? Uma reta que corta, tá bom? Que corta M e M', tá bom? Nos pontos A e B, respectivamente, tá bom? Respectivamente. Ok? Respectivamente. Então, eu tenho isso aqui. Então, o que é que a gente já tem? A gente tem isso aqui. Então, tem aqui a reta M. Eu tenho aqui a reta N. Tá bom? Eu tenho uma reta que é transversal. Aqui A, aqui B. E aqui é a reta N, né? Pronto. Então, eu tenho isso aí, tá bom? Agora, a gente vai considerar... Então, o que é que a gente vai considerar agora, né? A gente vai considerar... Então, considere uma reta M2 linhas, tá bom?
passando pelo ponto A e formando com a transversal 4 ângulos congruentes, tá bom? 4 ângulos congruentes aos ângulos correspondentes formados pela reta M', com a mesma transversal, ou seja, considera uma reta M2, tá bom? Considera uma reta M2, passando pelo ponto A, passando pelo ponto A, e formando com a transversal, formando com essa transversalzinha aqui, 4 ângulos correspondentes, 4 ângulos congruentes aos ângulos correspondentes dentes formados pela reta M', com a mesma transversal, né? Pela reta M' formado, né? Com a mesma transversal. Aqui com a mesma transversal. Então note o seguinte, né? Então vejamos aqui para não sobrecarregar a figura. Aqui eu tenho 4 ângulos, né? Ó, eu tenho esse ângulo aqui, esse e esse ângulo aqui. Tá bom? Então eu tenho 4 ângulos, né? Aqui. Esses 4 ângulos, eu estou dizendo que esses 4 ângulos são congruentes, vão ser congruentes, tá bom? A essa outra reta aqui, uma reta M, 2 linhas, que eu vou passar aqui. Ó, M2 linha. E essa M2 linhas, esquece por um segundo a reta M. Então eu tenho esse aqui, eu tenho isso. Aqui é M, 2 linhas. E aqui eu também tenho aqueles 4 ângulos lá. Então eu tenho esse ângulo aqui, que é correspondente a esse ângulozinho aqui. Eu vou ter esse ângulo aqui, que vai ser congruente a esse ângulo aqui. Tá bom? Esse outro ângulo aqui vai ser correspondente a esse ângulo aqui, congruente. E esse outro, e assim sucessivamente, tá bom? Então, pra gente não se perder na notação, eu espero que tenha ficado claro como é que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então eu tenho isso aqui, tá bom? De acordo com a proposição anterior, ou seja, de acordo com o que a gente já viu lá, então de acordo com a proposição anterior, de acordo com a proposição anterior, de acordo com a proposição anterior, eu sei que a reta M, isso aqui não é N, né? Isso aqui é N. Essa reta aqui não é N, é M', tá bom? De acordo com a proposição anterior, eu sei que M' e M2' são paralelas. Então, M' e M2' são paralelas. Porque a gente já viu, né? Mas pela primeira proposição dessa aula e o quinto axioma de Euclides, a gente tem que essas retas aqui, as retas M e M2' são coincidentes, né? Porque eu não posso ter duas retas, né? Que sejam paralelas a uma terceira e elas serem distintas. Então, portanto, M e M2' são coincidentes. Tá bom? Ou seja, M forma ângulos com a reta N congruentes aos correspondentes por M' com a reta M, tá bom? E aí, acabou, né? Porque se eu já tomei a reta M 2 linhas, né?
de tal forma que esses ângulos correspondentes sejam congruentes, então eu tenho isso aqui. E aí acabou a proposição. O próximo, a gente vai apresentar agora duas consequências dessa proposição, né? A primeira é uma bem clássica, ela diz que se eu tenho um triângulo, tá bom? A soma dos ângulos internos dele é igual a 180 graus, tá bom? E como uma outra consequência, a gente vai mostrar que se eu tenho duas retas que são paralelas, então todos os pontos de M estão à mesma distância da reta N, tá bom? Então, a ideia de equidistância, tá bom? São equidistantes os pontos, tá bom? Vejamos a seguir. Bom, então após a prova dessa proposição, tá bom? Tomando sempre aquela ideia, essa ideia dessas duas proposições, né, que é a mesma, apenas reescrita de forma diferente, além dessa correspondência aqui, desses ângulos aqui, tá bom? A gente vai provar um resultado clássico que diz o seguinte, né? Como consequência a primeira consequência dessa proposição, o resultado clássico é o teorema que nos diz o seguinte: a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, tá bom? Então a gente vai provar agora o teorema, tá bom? Vejamos a prova desse teorema. Antes, contudo, note que esse teorema aqui, ele só é válido porque a gente está supondo o quinto axioma, tá bom? Tudo que a gente está fazendo aqui está supondo o quinto axioma lá do Euclides, tá bom? Axioma número 5. Bom, então a gente vai partir agora para provar que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, né? Então, para o que se segue, seja A, B e C um triângulo, tá bom? Um triângulo. Então, eu tenho A, B e C um triângulo. Então, eu vou desenhar aqui o triângulo aqui. Aqui o A, o B e o C. Tá bom? Pelo vértice C, então, pelo vértice C, a gente vai traça uma reta, tá bom? Paralela ao lado AB, tá bom? Isso aí é verdade, né? Ok? Então, eu vou traçar uma reta que é paralela ao lado AB. Então, essa reta aqui, eu vou dar o nome dessa reta aqui de N, tá bom? Além disso, a gente vai numerar os ângulos formados pelo vértice C, né? Com o vértice C indicado na figura. Então, esse ângulo aqui vai ser o ângulo 1, esse ângulo aqui é o ângulo 2 e esse ângulo aqui é o ângulo 3, tá bom? Então, eu tenho esses ângulos aqui. O que é que a gente já sabe aqui? Nós já temos aqui, tem-se, após essa numeração, né, dos ângulos, a gente tem o seguinte, que o ângulo 2 mais, ou o ângulo 1 mais o ângulo 2 mais o ângulo 3, isso aqui é igual a 180 graus, tá bom? Desde que AC é uma transversal a duas paralelas, né, porque eu já tomei essa reta M paralela a essa reta suporte aqui do lado AB, né, ó, essa reta aqui, ó, essa reta aqui. Então, M já é paralela à reta N. A gente sabe o seguinte, né, que esse ângulo 1 aqui, esse ângulo 1 aqui, esse ângulo 1 aqui, ele é congruente a esse ângulo A aqui. Ele é congruente ao ângulo A. Então, esse cara aqui é 1. Tá bom? Além disso, desde que BC é transversal a duas retas paralelas, então eu sei que esse ângulo aqui, o ângulo 3, ele é congruente ao ângulo B. Ou seja, esse cara aqui é 3. Esse aqui é 3. E dessa forma, tá feito. Porque se eu tomar agora esses ângulos aqui, né, ó, esse ângulo aqui, o ângulo 2 e esse ângulo aqui, quanto é que dá a soma desses três ângulos aqui? 180 graus.
E aí está provado um teorema, um fato, tá bom? Bem clássico da geometria euclidiana plana, onde ela é sustentada mais uma vez pelo quinto axioma, tá bom? Então a gente vai ver consequências desse teorema agora. Como consequência, né, desse famoso fato, né, que a gente já tinha visto lá no ensino médio, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, nós vamos ter o seguinte corolário, que a prova é deixada para o leitor, mas assim é bem simples as provas, tá bom? Desses 4 itens. Então a soma das medidas dos ângulos agudos de um triângulo retângulo é 90 graus, tá bom? Cada ângulo de um triângulo equilátero mede 60 graus. A medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos que não lhe são adjacentes. Esse é um fato bem característico, tá bom? E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus, tá bom? Além disso, como uma segunda consequência, né, daquela proposição que nos diz que se duas retas paralelas são cortadas por uma transversal, então os ângulos correspondentes são congruentes, nós temos o seguinte teorema que nos diz o seguinte, que retas paralelas são equidistantes. Ou seja, se eu tenho duas retas que são paralelas, reta M e reta N são retas paralelas, então os pontos de M estão à mesma distância da reta N, tá bom? Então vejamos esse teorema. Então, vamos lá, né? A gente vai provar que retas paralelas são equidistantes, tá bom? Então sejam M e N retas paralelas, tá bom? Retas paralelas. Ok? M e N retas paralelas. Sobre M, a gente vai tomar dois pontos, A e A', e deles baixar perpendiculares à reta N. Então, eu vou desenhar aqui, primeiro, essas retas aqui, e aí a gente vai escrevendo e vai construindo aqui na figura ao mesmo tempo. Então, sobre M, tome dois pontos, tá bom? O ponto A e o ponto A', tá bom? E deles a gente vai baixar perpendiculares à reta M, tá bom? E deles baixe perpendiculares. A gente já viu como baixar perpendiculares, né? Fazer perpendiculares a uma reta. Perpendiculares à reta N, tá bom? Ou seja, a gente vai começar a completar, né, nossa figura aqui. Então aqui é a reta A, o ponto A, me desculpa, o ponto A', tá bom? Deles dois eu vou baixar perpendiculares à reta N, tá bom? Isso, vou baixar outro aqui, perpendicular, bem bonitinho aqui. Então esse ângulo aqui é um ângulo de 90 e aqui 90 e assim, pronto. Além disso, a gente, seja o B e B', os pontos, respectivamente, os pés dessas perpendiculares, né? Então, para o que se segue, onde B e B' são os pés dessas perpendiculares, respectivamente, dessas perpendiculares, respectivamente. Tá bom? O que a gente vai provar, então provaremos, então devemos provar, né, ou provaremos, que a medida de AB é a mesma medida de A'B', tá bom? Para isso a gente vai traçar, então, inicialmente a gente trace, tá bom? O segmento, não, na medida não, aqui o segmento AB ele é congruente ao segmento A'B', e por conseguinte, as medidas são congruentes. Trace o segmento A'B, tá bom? Ou seja, eu vou traçar esse segmento aqui, tá bom? Vou mudar aqui,
tracei esse segmento aqui, tá bom? A linha B, tá bom? Observe o seguinte, que o ângulo A linha B, ou seja, esse ângulo aqui, o ângulo A linha B, ele é congruente ao ângulo A linha B, B'. Desde que isso aqui está desde que esse segmento, a linha B, está suportado, está numa reta que é transversal a duas retas que são paralelas. Ó. Além disso, o ângulo A linha AB é 90 graus. Tá bom? Isso aí é fácil. Pronto. Então a gente tem isso aqui. Dessa forma, a gente tem dois triângulos, né? A gente tem aqui o triângulo A linha B, B' A, são retângulos com um ângulo e hipotenusa congruentes, tá bom? Então a gente vai escrever isso aqui. Então traço. Daí, os triângulos. A linha B e B', A linha são retângulos, né? Ou seja, não são retângulos, é melhor escrever o certo todo, né? São triângulos. São triângulos retângulos, tá bom? São triângulos retângulos com um ângulo e hipotenusa com um ângulo e hipotenusa, tá bom? Comum. A hipotenusa é comum, congruentes, né? Congruentes. E aí, pelo aquele teorema lá pelo teorema de congruência de triângulos retângulos, né? A gente sabe, assim, o triângulo A linha B, ele é congruente ao triângulo B', A'. E o que nos leva, né, essa congruência é a que leva o ponto A no ponto B', né, ó, tá aqui. Qual é a congruência? O ponto A no ponto B', o ponto A' no ponto B e o ponto B no ponto A', tá bom? Dessa forma, e portanto, a gente tem a congruência, né? Ou seja, AB, o segmento AB, ele é congruente ao segmento A', B', tá bom? E aí, tá feito. Ou seja, quando eu tenho duas retas que são paralelas, essas retas são equidistantes, tá bom? Ok? A gente vai encerrar a primeira parte desse capítulo agora e a gente volta na segunda parte, completando ele, mostrando algumas propriedades de paralelogramo e assim sucessivamente.